Seus impactos ecoam como tambores de guerra pela vasta natureza. Olhos ardem com fogo inabalável, presos num olhar mortal. Músculos se contraem como uma corda de arco, esperando pela liberação letal. Cada rajada de vento traz o cheiro de perigo e sangue quente. Aqui, um único passo em falso pode custar tudo. E ao pôr do sol, o ar ainda zumbem com os ecos de uma batalha inacabada. Na savana queimada pelo sol, um búfalo solitário pasta, completamente alheio a que seu destino está sendo selado à distância. Escondido pela grama ocre, um grupo de leoas rastreia cada movimento dele com infinita paciência. Cada olhar está fixo. Elas estão esperando pelo momento oportuno. De repente, o próprio ar parece prender a respiração. Um arrastar silencioso de patas. E então o sinal é dado. O grupo irrompe, transformando a paisagem num turbilhão de poeira e garras. Enfrentar um búfalo do cabo não é tarefa para os fracos de coração. Para abater um gigante desses, cada membro do grupo deve estar preparado. As leoas têm de desempenhar o seu papel na perfeição. Uma leoa se atreve a quebrar a distância primeiro. Naira, a caçadora experiente que nunca se esquiva do crisol da caçada. Mesmo assim, ela sabe que esta não é uma batalha para ser travada sozinha. Ela precisa de Shadow, o único macho do bando e seu antigo aliado de confiança. Mas quando o momento crítico chega, Shadow hesita. Ele se retrai, deixando Naira para enfrentar os chifres em forma de adaga sozinha. O búfalo retalia com força selvagem, atirando a caçadora ao chão. Em um instante, o caçador se tornou a caça. Naira se esforça para escapar, mas Shadow não está em lugar nenhum. Mas é uma vitória fugaz. Sozinho, o búfalo não tem esperança de resistir a todo o grupo. Enquanto Naira se recupera, os leões se reagrupam e apertam o cerco.
Desta vez, não há fuga, e a balança do destino pende decisivamente a favor dos predadores. À medida que o sol sobe, pintando a savana em tons de laranja e ouro, uma grande massa escura começa a surgir. É a manada de búfalos africanos gigantes, que juntos formam uma parede viva de músculos e chifres. Os poderosos búfalos podem medir quase 3 metros de comprimento, enquanto as fêmeas, embora mais leves, não são menos formidáveis. No coração da manada, uma nova vida é protegida. Bezerros de apenas alguns meses caminham sobre pernas instáveis, rodeados por um anel protetor de mães e outras fêmeas. Nesta vasta e mutável sociedade, o poder não é tomado pela força bruta, é moldado pela passagem das estações. A liderança é um manto de sabedoria, usado pela mais experiente das fêmeas líderes. Ela é a matriarca. Seus chifres, gastos por uma vida de provações, não são apenas armas, mas uma coroa de experiência. Pois gravado em sua mente está um mapa invisível, um mapa de antigos leitos de rios, agora transformados em pó, e de águas subterrâneas secretas que sussurram apenas para sua linhagem. Cada passo que ela dá é um cálculo, uma decisão ponderada contra os fantasmas de secas passadas e os ecos de bezerros perdidos. Ela é a memória, o guia, a história viva da manada, e seu fardo é a sobrevivência de todos. Nas bordas inquietas da manada, os búfalos maduros formam uma muralha viva. Mas nem todos os olhos estão voltados para fora, buscando perigo. Aqui, outro tipo de poder está a agitar-se. Ele é um desafiante. Seus chifres, ainda escuros e afiados como navalhas, ainda não conheceram o estalo seco de uma verdadeira disputa por dominância.
Seu olhar está fixo, não no horizonte, mas para dentro, em direção aos búfalos estabelecidos. Ele é a ambição personificada, uma tempestade de músculos e testosterona esperando pelo seu momento de irromper. Nos seus olhos jovens, as cicatrizes dos búfalos velhos não são insígnias de honra, mas sinais de fraqueza. Seu temperamento é imprevisível, e encontrar um búfalo solitário é enfrentar uma tempestade iminente. Esses andarilhos são cicatrizados e desgastados pela batalha, com chifres lascados e um olhar cauteloso. Disputas por status entre os búfalos podem surgir sem aviso, transformando o silêncio em um confronto de poder bruto. A manada continua sua jornada. O som dos cascos, da respiração pesada e o atrito da pele grossa criam uma sinfonia de sobrevivência. E no coração deste mundo de jubilação está o som dos búfalos. A menor vida, protegida de rivais ambiciosos e predadores, é um bezerro. Para este recém-nascido, o mundo é uma floresta de pernas em movimento. O cheiro da sua mãe é a sua única bússola, um mugido suave, a sua única lei. Sua vida não depende de sua própria força, que é inexistente, mas do laço inquebrável com sua mãe e da fortaleza viva da manada. É o futuro, uma promessa frágil em pés instáveis. E para ele, cada amanhecer é uma vitória. À medida que o calor se intensifica, o ritmo da manada diminui. Eles sabem que um descanso sobre a sombra das acácias está próximo, mas a vigilância nunca é abandonada. Embora sejam criaturas sociais, os búfalos mantêm uma hierarquia complexa e nem sempre pacífica. Dois gigantes, cada um com quase 1000 quilos de músculos e mágoas, ficam frente a frente. Dois gigantes, cada um com quase 1 tonelada de músculos e mágoas, ficam frente a frente. Não há rugido nem ameaça. Apenas o silêncio ensurdecedor de força e violência iminentes. E então, a própria terra parece estilhaçar-se. Os chifres colossais se encontram com um estalo seco que ecoa pela planície.
grossa camada de chifre onde se fundem na testa atua como um escudo natural, protegendo-os dos golpes estrondosos. Essas batalhas raramente são fatais, mas o vencedor reforça sua posição, enquanto o perdedor deve recuar silenciosamente. Esta é a lei não escrita da savana, garantindo que apenas os búfalos mais fortes mantenham a ordem social e transmitam seus genes. Enquanto isso, o resto da manada permanece imperturbado. Pica-bois audazes pousam nas costas dos búfalos, removendo parasitas numa relação de benefício mútuo. À medida que o sol atinge o seu zênite, a manada procura a sombra esparsa das acácias para descansar. Mesmo agora, seus olhos permanecem vigilantes e seus ouvidos giram, captando cada som suspeito. A tarde avança e o calor força a manada a mover-se novamente. A organização da manada é uma obra-prima de estratégia de sobrevivência. Eles viajam em uma coluna longa e apertada, com os jovens protegidos no meio e os búfalos formando uma barreira viva de cada lado. Para o búfalo africano, a água é tanto uma fonte de vida quanto um lugar de imenso perigo. Muitos rios são domínio de crocodilos do Nilo. À medida que a manada se aproxima da margem do rio, os mais experientes vão primeiro para testar o caminho. Eles farejam o ar, observando a superfície da água em busca de qualquer ondulação suspeita. Mas a cautela nem sempre é suficiente. Da quietude turva, um réptil antigo irrompe numa explosão de violência. Mandíbulas se fecham sobre a inocência, mas a reação da manada não é fugir, é fúria. Uma parede de chifres e músculos se volta contra o atacante, uma fortaleza viva unida com um único propósito: reclamar seu futuro. Essa disposição em defender os seus é uma das armas mais potentes dos búfalos.
Ao contrário de muitas outras espécies, raramente abandonam um membro da manada. Quando um é atacado, a resposta da manada é quase sempre confrontar, não fugir. É essa característica que faz até os leões pensarem 2 vezes antes de atacar. No entanto, durante as longas migrações da estação seca, os velhos, fracos ou feridos podem ser deixados para trás. À medida que a longa migração da estação seca continua, as necessidades de sobrevivência da manada devem, por vezes, sobrepor-se a qualquer vínculo individual. Ao cair da noite, os predadores mais astutos da savana começam a se agitar. Os leões, mestres da emboscada, sabem que para abater um búfalo é preciso estratégia, não apenas força. Quando o perigo é detectado, os búfalos rapidamente formam um círculo defensivo com os chifres voltados para fora, criando uma fortaleza viva. O amanhecer revela uma paisagem empobrecida. A estação seca está no auge e a migração em busca de água e alimento torna-se um teste de resistência. Os jovens esforçam-se para acompanhar a manada, enquanto os mais velhos, com os corpos marcados, começam a ficar para trás. Mas a manada não para. A memória coletiva das fêmeas líderes é o mapa invisível que as guia. Elas lembram onde a água foi encontrada em anos passados, um legado de sobrevivência passado de uma geração para a próxima. Mesmo diante da adversidade, os búfalos persistem. Seus corpos robustos são capazes de armazenar energia, e seu metabolismo é ajustado para resistir a períodos de escassez.
Com passos pesados e olhos determinados, a manada avança. Porque para o búfalo africano parar é morrer. Avançar é o único caminho para a vida. Além de sua força física, o búfalo africano possui uma das mentes mais aguçadas entre os herbívoros. Sua memória é uma ferramenta formidável para a sobrevivência. Eles podem se lembrar de locais de perigo e até mesmo são considerados capazes de emboscar caçadores que os tenham caçado anteriormente. Este comportamento lhes rendeu a reputação de serem imprevisíveis e perigosos. A comunicação dentro da manada também é um testemunho de sua inteligência. Sons baixos, quase sussurrados, sinalizam a direção do movimento, enquanto bufadas agudas servem como aviso de perigo. À medida que as estações mudam, eles ajustam suas rotinas. Eles priorizam o pastoreio durante as horas mais frescas do dia para conservar energia e se reúnem em áreas com fontes de água restantes. Na vastidão da África, o búfalo não é apenas um sobrevivente, mas um mestre na arte de enfrentar a adversidade com inteligência e solidariedade. Sob o céu crepuscular, a manada de búfalos move-se como um rio vivo de força e vontade. Sua maior arma é o espírito coletivo, a capacidade de se protegerem e se adaptarem em um mundo onde apenas os fortes e sábios podem perdurar. Isto é mais do que um gigante de músculo e chifre. E assim eles caminham, um rio de vida esculpido em uma terra atemporal. São mais do que apenas músculos e chifres. São um testemunho vivo de uma verdade simples e brutal. Para sobreviver, é preciso permanecer unido. E no olhar tranquilo de um búfalo solitário, vê-se um reflexo da própria África, selvagem, indomável e eterna. As reservas naturais, ao que parece, nunca são monótonas. No entanto, os locais mais celebrados geralmente deixam a impressão mais profunda.
Encontramo-nos agora num desses locais. Este é o Parque Nacional de Chobe, no Botsuana, um lugar de esplendor único. É um lugar de grande importância, situado perto da confluência de 4 nações: Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e Namíbia. É realmente um dos melhores santuários do sul da África. O parque fica ao lado do vasto e pitoresco rio Chobe, de onde deriva seu nome. Com mais de 11.600 km², é o terceiro maior parque do país. O Botsuana é conhecido por algumas das suas belezas naturais. Algumas das leis de conservação mais rigorosas do mundo são aplicadas por patrulhas vigilantes que guardam estes territórios protegidos. Todos os anos, centenas de milhares de visitantes viajam de todo o mundo para testemunhar as suas paisagens deslumbrantes e muito mais. O parque é, claro, o lar de uma emocionante abundância de animais e pássaros. Os visitantes podem aventurar-se profundamente no parque de veículo ou de barco para ter a chance de encontrá-los. No entanto, mesmo dentro dos limites de um alojamento, um hóspede incomum pode fazer uma visita. Não são apenas os visitantes humanos que se sentem à vontade aqui, mas também os moradores locais, grandes e pequenos. Um jovem hipopótamo. Os filhotes permanecem excepcionalmente próximos de suas mães por muito tempo. Um puco a pastar pacificamente. Este animal tem uma estratégia simples e eficaz para afastar predadores. Ele se mantém nas águas rasas, onde seus inimigos geralmente relutam em segui-lo. Para os mestres da savana, o dia não é tempo de ação, mas de uma profunda e estratégica quietude. Cada músculo adormecido conserva a energia explosiva necessária para a próxima caçada. Esses predadores tipicamente se tornam ativos apenas ao cair da noite. Os javalis são os únicos predadores que estão ativos durante o dia. A caçada começa ao pôr do sol e continua até o amanhecer. À primeira vista, pode parecer que conseguir uma refeição não é um grande desafio para os reis da savana. Na verdade, porém, apenas 1 em cada 5 das suas tentativas de caça termina em sucesso.
Assim, quando surge a oportunidade, um leão pode consumir até 30 quilos de carne numa única refeição. Nem sequer mastiga bem, engolindo grandes pedaços inteiros. Se não houver o suficiente para todos, o caçador pode comer apenas de 5 a 7 quilos. Vale a pena lembrar que o termo para um grupo de leões, pode ter até 40 indivíduos. Para garantir a quantidade necessária de carne, eles precisam fazer um esforço tremendo. É por isso que os leões frequentemente parecem tão cansados e estão com tanta frequência em repouso. Eles podem passar até 20 horas por dia fazendo isso. O crocodilo do Nilo, um réptil colossal. Seu peso pode variar de 227 a 500 quilos e seu comprimento de 3,3 a 6 metros. Existem indivíduos, no entanto, geralmente machos, que podem pesar até 1 tonelada. Este predador não está apenas a descansar, ele está à espera. Os crocodilos são caçadores tão pacientes que podem ficar imóveis, esperando por uma futura vítima por horas ou até dias. Eles podem espreitar em algum lugar perto da margem, tipicamente a não mais de 50 metros da beira da água, ou podem permanecer submersos, à espera que a presa venha beber, por exemplo. Quando a presa está suficientemente próxima, o crocodilo ataca e depois a despedaça. Esses répteis, aliás, foram contemporâneos dos dinossauros. A sua capacidade de sobreviver por longos períodos sem alimento e de permanecer debaixo de água deu-lhes os meios para resistir às circunstâncias em que outras espécies pereceram. Crocodilo possui entre 64 e 68 dentes excepcionalmente afiados. Além disso, se um dente se quebrar, um novo acabará por crescer em seu lugar. Neste caso, a evolução projetou a arma definitiva. Uma força de finalidade entregue em um único momento devastador. Ser apanhado nestas mandíbulas é entender o poder absoluto e inescapável do antigo rei do rio. Uma andorinha de cauda afilada empoleirada num ramo. Muito provavelmente, ela está prestes a morrer. É o único animal do mundo capaz de voar para caçar. Alimenta-se de insetos, principalmente moscas, que apanha em voo. Esta ave graciosa mede apenas cerca de 14 centímetros. O macho é muito parecido com a fêmea, embora os filamentos da sua cauda sejam mais longos. Pica-boy nunca perde uma oportunidade, por menor que seja, de pousar nas costas de um hipopótamo. As cegonhas bico de sapato africanas podem ser encontradas perto de corpos d'água.
Eles estão ocupados se alimentando de moluscos de água doce, o principal de sua dieta. Este é um verdadeiro paraíso para hipopótamos. Eles vivem em pequenos grupos de cerca de 20 a 30 indivíduos. Ambar, animal desses pode pesar de 1 a 4,5 toneladas, geralmente é menos. Os elefantes movem-se sempre juntos, seja para se alimentar ou para beber. Uma comunidade dessas pode ter de 10 a 20 indivíduos. No entanto, também existem manadas de até 70 ou 100 elefantes. É muito difícil confrontar até mesmo um único elefante quando um apoio tão grande está ao lado, no sentido mais literal. Os predadores sabem disso bem. Escondidos entre os adultos estão os membros mais pequenos da manada. Eles só atingirão a idade reprodutiva por volta dos 10 anos de idade. Por volta dos 2 anos de idade, os jovens elefantes deixarão suas mães e se juntarão aos seus pares. Toda a manada, no entanto, continua a cuidar deles. Um elefante precisa de cerca de 100 litros de água por dia, ou até mais, dependendo do seu tamanho. Os crocodilos, estranhamente, são criaturas bastante sociais, mas não são apegados ao seu grupo. Os machos velhos e grandes vivem vidas majoritariamente solitárias. Um grupo médio de crocodilos pode ter de 10 a 12 indivíduos. Eles frequentemente se unem para procurar comida. 70% da dieta desses predadores é peixe. Em princípio, porém, eles podem comer qualquer animal, incluindo humanos. Lamentavelmente, nos últimos anos, tem havido uma tendência de crocodilos verem as pessoas como presas potenciais. O número de vítimas ronda as 300 pessoas por ano. Cerca de 65% desses casos são fatais. Os crocodilos possuem uma tática de caça bastante interessante. Por exemplo, eles podem formar um semicírculo ao longo de um rio, bloqueando o caminho de um cardume de peixes, tornando-os mais fáceis de capturar. Dentro desses grupos de animais, existe uma hierarquia muito clara baseada na idade e no tamanho dos indivíduos. Os machos mais velhos e maiores são dominantes. Uma violação da hierarquia pode levar a um comportamento bastante agressivo, pode até resultar na morte de um dos infratores. Às vezes, um crocodilo vira-se de costas.
Esta é uma técnica característica única deste réptil. Os zoólogos convencionalmente chamam-no de rolamento da morte. A sua essência é que o crocodilo o usa para rasgar a sua presa em pedaços menores. Ao contrário da crença popular, os crocodilos nem sequer mastigam a sua comida, mas rasgam-na e engolem-na. Ao gerar o corpo, um crocodilo pode facilmente arrancar um pedaço de sua caça após ter agarrado a vítima com seus dentes afiados. A cegonha bico de sapato africana, além de caracóis, também come rãs, vermes de camarão e pequenos peixes. Quando o alimento é escasso, podem até comer insetos grandes. Procuram as suas presas passeando lentamente ao longo da margem da água. Martin pescador malaquita juvenil. As aves jovens têm bicos pretos, enquanto as adultas têm bicos vermelho vivo. A garça Golias é uma ave muito paciente, que pode esperar muito tempo pela sua presa. O búfalo africano não se afasta mais de 14 quilômetros de uma fonte de água. De uma só vez, um animal pode beber de 30 a 34 litros de água. É também um excelente nadador. Os crocodilos caçam tanto na água quanto em terra. No primeiro caso, eles podem prender a respiração por várias horas. Toda a pele de um crocodilo é coberta por pequenas manchas pretas. Estes são receptores de pressão. Eles permitem registrar os mais leves movimentos na água e, assim, reagir ao aparecimento de presas potenciais ao alcance. O impala é uma das espécies de antílope mais numerosas do continente africano. Seus números fora das áreas protegidas nunca diminuíram significativamente, embora sempre tenham sido um prêmio cobiçado por muitos predadores. Esta é uma manada de fêmeas, pois não possuem chifres. Essa característica pertence apenas aos machos.
O número de indivíduos em uma manada assim pode ser de 15 ou pode chegar a 100. Junto com as fêmeas estão os jovens. Eles geralmente dão à luz no segundo ano de vida. Viver em manada é a opção mais segura para as impalas. Permita-lhes detectar um predador mais rapidamente e dispersar-se de uma forma que o desoriente. A leoa é muito menor que o leão macho. As fêmeas desta espécie podem pesar de 125 a 180 quilos, enquanto os machos pesam entre 150 e 260 quilos. As leoas, no entanto, são muito mais ágeis e tendem a trabalhar em equipe. Consequentemente, são responsáveis por 90% das caçadas do bando. As fêmeas também são responsáveis pelos jovens. Agora, estão a descansar num espaço aberto. Esses predadores geralmente caçam de emboscada. O abelharuco de testa branca adora caçar abelhas. Embora esta ave coma essencialmente qualquer inseto que consiga apanhar em voo. E então um lampejo de vermelho incandescente contra a tela verde. Uma brasa viva, o bico de lacre de bico vermelho parece incendiar o próprio ar com sua presença. Este é um macho da espécie. A fêmea é castanho acinzentada. É verdade que não são tão coloridos, mas não precisam disso. Uma plumagem tão bonita é necessária para que os machos atraiam uma parceira durante a época de reprodução. Eles fazem isso não apenas com suas cores brilhantes. O macho pega um galho, uma folha de grama ou uma pena no bico. Eles começam a dançar diante da fêmea que desejam impressionar e até cantam enquanto o fazem. O peso de uma criatura tão minúscula é de apenas 7 a 14 gramas. Esta ave tem até 6 subespécies. Alimenta-se de sementes de várias gramíneas, bagas e pequenos insetos. Um guarda-rios gigante repousa num ramo. Esta é uma das maiores aves da sua família, com um comprimento que pode atingir 45 centímetros. Pode ser encontrado nas margens de corpos d'água. Lá, ele procura peixes, anfíbios e os caranguejos que tanto gosta de comer. O martim pescador malaquita é um passarinho lindo e incomum, medindo cerca de 14 centímetros. Cientistas identificaram 5 subespécies desta ave.
Alimenta-se de pequenos peixes, insetos aquáticos e pequenos crustáceos. A aniuma africana é uma ave bonita e bastante grande. Seu comprimento varia de 84 a 89 centímetros. E aqui está o colorido rolieiro de peito lilás. Pesa apenas cerca de 100 gramas. Além de insetos, também come lagartos, escorpiões, pequenos roedores e até outras aves. A caçada do leão por um bezerro de búfalo começou. Apesar de sua aparência formidável, os leões preferem presas fracas e pequenas, que são mais fáceis de capturar. No entanto, nunca se arriscam a aproximar-se de uma manada completa. Mesmo os herbívoros podem facilmente pisotear um predador em grupo. Como a leoa está diante de uma búfala e seu filhote, o resultado desta caçada é muito incerto. Esses animais de casco são capazes de chifrar e matar um leão. Então, o predador procede com muita cautela. O varano do Nilo pode ser bastante leve, com pouco menos de 1 quilo, mas também pode pesar até 20 quilos. Embora a espécie seja comum, ainda não foi totalmente estudada. Este réptil tem um corpo e pernas fortes, uma cauda longa e mandíbulas verdadeiramente poderosas. Seus membros terminam em dedos longos com garras. O animal usa-as para cavar tocas, escalar e despedaçar as suas presas. Comem pequenos mamíferos, aves e seus ovos, moluscos, caranguejos, caracóis, peixes, insetos, em suma, tudo o que conseguem encontrar. O hipopótamo abre a boca para exibir seu arsenal mortal de longos dentes caninos, que podem chegar a 30 centímetros de comprimento. Esses atributos se tornaram uma alternativa comercial para os caçadores furtivos. Devido à proibição do comércio de marfim, eles começaram a caçar hipopótamos por suas presas. Estes dentes não são menos valiosos no mercado negro. Como podem ver, o jacana africano é uma ave única que consegue andar sobre a água. É tudo graças ao seu pequeno peso, de apenas 170 a 280 gramas. Esta ave é um mau voador, mas um excelente mergulhador e nadador.
Alimenta-se de insetos aquáticos, moluscos e outros pequenos invertebrados. Esta ave também é interessante pelo seu dimorfismo sexual atípico. As fêmeas não só diferem dos machos, mas também são maiores do que eles. A principal tática de caça do crocodilo é o ataque surpresa. Mesmo que não consiga perseguir a presa por muito tempo, pode agarrá-la no momento em que ela se aproxima a uma distância perigosa do predador. Na verdade, na maioria das vezes, animais e aves na natureza estão procurando comida ou descansando. Os pica-bois ajudam muitos animais a se livrarem rapidamente dos parasitas, mas nem sempre sem dor. No entanto, a limpeza de pequenas feridas é de grande importância para a saúde, por isso eles aguentam. Em um único dia, um hipopótamo come uma média de 40 a 50 quilos de alimento vegetal. Perto do rio, isso geralmente é grama fresca e várias algas. A garça Golias é uma ave bastante grande, com cerca de 1,20 metros de altura e uma envergadura de 1,20 a 2,30 metros. Normalmente pesa entre 4 e 5 quilos. Alimenta-se de peixes e de outros bastante grandes, de até 1 quilo. Pode complementar sua dieta com insetos, anfíbios e até pequenos mamíferos. A morte negra. Esse é o apelido que o búfalo africano recebeu. São imprevisíveis e podem atacar humanos, capazes de atirar uma vítima para cima com os chifres e despedaçá-la ou pisoteá-la se, acidentalmente, entrarem no seu caminho. Caçar esses animais quando estão juntos é muito perigoso. Houve casos de búfalos matando até mesmo caçadores profissionais. Manadas desses ungulados podem variar de 50 a 500 indivíduos e, durante a estação chuvosa, podem se fundir em grupos de cerca de 1000. Esta é uma tática defensiva contra predadores. O grande número desses poderosos herbívoros os afugenta. No entanto, os leões ficarão sempre felizes em atacar um animal solitário, com toda a sua alcateia. Na lista dos inimigos do búfalo africano estão também leopardos, hienas e cães selvagens africanos. A garça branca grande faz jus ao seu nome.
A garça branca grande faz jus ao seu nome. O seu peso varia de 700 gramas a 1,5 kg e a sua altura atinge 1 metro. Move-se lentamente ou espera pela presa em águas rasas. As suas vítimas são geralmente rãs, cobras, peixes, camarões, bem como pequenos roedores e vários insetos. A rotina diária de um búfalo geralmente consiste em períodos em que vão pastar e períodos de descanso em que o animal simplesmente se deita e digere o que comeu. A garça Golias é uma ave solitária. Caça caminhando lentamente ao longo da margem. Assim que avista uma presa a uma distância que garante o sucesso, ela a agarra e a engole. A águia pescadora africana olha para a distância. Esta é uma ave bastante grande, pesando entre 2 e 4 quilos. Exibe dimorfismo sexual. Indivíduos de ambos os sexos diferem, sendo a fêmea mais pesada que o macho. Prefere peixes e os captura em voo, aproximando-se da superfície da água por apenas alguns segundos para arrebatar sua presa de seu ambiente familiar. No entanto, esta ave não é avessa a diversificar a sua dieta com outros animais e aves. Especificamente, estes podem ser pequenos pássaros aquáticos, tartarugas, cobras e rãs. Agora fica claro como são resistentes os chifres do búfalo africano. Nos machos, eles gradualmente se fundem, formando uma espécie de escudo ao redor da cabeça. Este escudo frontal, uma fortaleza de osso forjada ao longo de uma vida de batalhas, pode desviar quase qualquer ameaça natural. No entanto, este mesmo símbolo de invencibilidade tornou-se a sua maldição, marcando-o como um alvo para um perigo que nunca evoluiu para enfrentar. Ele pode até dormir com os olhos abertos. Agora está claro como é sua pele. É muito popular nos mercados de muitos países ao redor do mundo. A pele nas costas é mais dura do que a pele na barriga.
Da pele da barriga são feitos artigos muito finos que se assemelham à pele de um animal. Um facto interessante: a pele nas costas de um crocodilo é tão durável que pode resistir a um tiro ou a uma estocada de lança. O javali verrugoso comum tem o período de gestação mais longo entre os porcos, com uma média de 170 a 175 dias. Isso é quase meio ano. Os leitões nascem pesando apenas cerca de 450 gramas. Tanto os javalis jovens quanto os adultos adoram rolar na lama. Desta forma, criam uma camada protetora na pele contra vários parasitas. Esses animais são onívoros, o que significa que podem comer tanto plantas quanto alimentos de origem animal. O território do Parque Chobe é o lar de uma das maiores populações de elefantes do continente africano. Segundo estimativas aproximadas, existem cerca de 50 mil indivíduos. Como podem ver, os elefantes estão a abanar as orelhas. Desta forma, estes gigantes arrefecem o sangue que ali circula e, assim, arrefecem rapidamente todo o seu corpo. Além disso, abanando as orelhas, os elefantes comunicam entre si, por exemplo, para se cumprimentarem. Tanto o elefante quanto o búfalo pertencem aos Big Five da África. Este termo refere-se aos 5 animais mais perigosos, que também incluem o leão, o leopardo e o rinoceronte. Curiosamente, herbívoros e aves, na maioria dos casos, coexistem pacificamente entre si no mesmo território. O rolieiro de peito lilás vive sozinho ou em pares. Eles constroem seus ninos em ocos de árvores. Uma ninhada pode ter de 2 a 4 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam na incubação dos ovos. A fêmea sempre escolhe o vencedor das batalhas rituais para o acasalamento. Os machos organizam espetaculares duelos aéreos, golpeando-se com as asas e tentando forçar o oponente ao chão.
É maravilhoso que os parques nacionais e outras reservas se tenham tornado um lar seguro para muitos animais e aves interessantes que poderiam ter desaparecido sem estes locais. Infelizmente, é exatamente isso que está a acontecer. Algumas espécies podem agora ser encontradas exclusivamente em áreas protegidas. Este espaço está livre de caçadores. Apenas turistas, amantes de aventura e da natureza, vêm aqui. E tais visitas só são possíveis de acordo com as regulamentações dos parques nacionais. No entanto, durante a sua viagem, não se esqueça das precauções necessárias. Por mais amigáveis e alegres que os habitantes locais possam parecer, lembre-se de que são animais selvagens. Testemunhar Chobe é testemunhar a vida em sua forma mais crua e magnífica. É um mundo que existiu muito antes de nós, e que não pede a nossa interferência, mas a nossa reverência. Pois na sobrevivência deste santuário, podemos encontrar um reflexo da nossa própria. E ao cair da noite, este lugar continua a sua história, intocado pelo tempo, intocado pelo homem.